E a Andresa chegou aqui, eu contei um pouquinho pra você, né? Mas chegou por um caminho alternativo. E foi maravilhoso, inclusive. Eu falei, nossa, eu quero conversar com essa pessoa. Porque você mandou uma mensagem, né, Andresa? Mandou uma mensagem lá no céu, eu acho que foi pro atendimento lá, né? Você é aluna lá do Certified Exponential Leader, né? Daí eu acho que foi uma mensagem interna lá e citou Love the Problem em algum momento. E daí chegou até a gente, assim, falou, olha só que legal. Essa moça falou do Love the Problem. Eu falei, nossa, eu achei muito legal. Que ela falou, eu quero saber quem é ela, eu quero conhecer ela. E daí foi ali, fui te procurar pra isso. Eu acho que é o contrário, Panda. Ah, é? Eu acho que é o contrário, Eu sou aluna do Love the Problem. Muito bom. Eu sou aluna do Love the Problem e cheguei ao céu, entendeu? Muito bom. E aí eu recebi um e-mail da K21 falando de um evento que teria de mentoria presencial, que aconteceu agora, né? A gente tá aí em junho de 2022, né? O evento aconteceu agora e eu falei, meu Deus, eu quero participar. Só que eram 2 dias que eu não podia mesmo. Eu tinha 2 palestras fechadas, eu não podia. E aí eu escrevi pra eles e falei, eu quero muito participar disso. Eu sigo vocês, assim. Na verdade, eu sigo o Love the Problem, eu assisto. E o Pontes e Elefantes. E eu quero muito ir, mas não consigo ir nesse. Por favor, me avisa quando tiver outro e tal. E aí a pessoa me respondeu e eu fiquei muito feliz. Falei, tá legal, o próximo eu irei com certeza. E aí eu tô na minha casa, sexta-feira à noite, com Covid. Peguei Covid, assim, tava mal. Aí peguei Covid, minhas filhas pegaram Covid, foi uma confusão, assim. Depois de tanto tempo a gente acabou pegando. E eu tô na minha casa, assim, acabada, sentada, sexta-feira de uma semana que foi super cansativa, aí recebo no meu WhatsApp. Oi, Andresa, aqui é o Panda do Love the Problem. Eu comecei a ler aquilo, juro. Eu deitei no chão da sala e comecei a chorar. Aí minha irmã e minhas filhas ficaram olhando assim pra minha cara. Aí eu falei, gente, quando a gente acha que deu tudo errado numa semana, assim, olha o que me acontece. Aí demorei pra responder o Panda, porque eu não sabia o que eu respondia, né? Aí depois eu falei assim, nossa, que legal, Panda, eu tô me sentindo, tipo, conversando com o vocalista da sua banda favorita. Que alegria! Claro que a gente vai falar, foi muito bom, gente. Então, na verdade, eu sou aluna do Love the Problem. Isso é sincronicidade, então tudo se encaixou. Foi uma mensagem que foi muito positiva pra mim, eu fiquei muito feliz de receber. Eu falei, eu quero conhecer mais essa história, se foi boa pra você, então melhor ainda. E daí eu juntei mais uma pessoa aqui, porque eu sei que desse bololô todo aqui, vai sair um belo episódio que, é o seguinte, já vou dar um disclaimer aqui. Há um tempo atrás, rolou um episódio sobre o futuro da educação, com o pessoal da École 42. Olha só, eu tento falar francês, mas é a única coisa que eu sei falar em francês porque o Lula me ensinou, e devo ter falado mais ou menos também. A Chimes, quem conhece a Ximena sabe que ela fala 300 idiomas. Então, a École 42 de São Paulo foi um episódio que começou a falar de educação de uma forma mais ampla, assim, que eu achei maravilhoso, inclusive com a participação do Bernardo, da Raquel. E eu falei que esse era um assunto que ia render, né? E vai render, e o episódio de hoje a gente vai falar também sobre educação. Então, solta a vinheta, Léo! Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você. Fala galera, a gente tá aqui pra falar sobre educação. Eu ainda não sei qual vai ser o título desse episódio, porque tem episódios que a gente só dá o nome depois que a gente grava. Porque a conversa vai acontecendo e você pensa, eu acho que isso aqui significa esse episódio. Então eu estou começando a gravar este episódio sem ter a mínima ideia do nome que é. Então você que tá ouvindo já viu no seu agregador de podcast favorito qual é o título desse episódio, eu ainda não sei. Olha só, você sabe de uma coisa que eu ainda não sei. Mas aqui comigo tem 2 pessoas maravilhosas. A primeira tava falando agora há pouco, contando um pouquinho de como foi essa chegada aqui, como é que foi a nossa conexão, né? Que é a Andresa Morelli. Então, bem-vinda, Andresa, ao Love the Problem. Nossa, é uma... sei lá, nem sei nem o que é, se é honra, gratidão, o que eu falo de estar aqui, né? Como é que alguém da educação vem parar no Love the Problem. Tava falando agora com a Ximena e com o Panda, eu sou uma aluna do Love the Problem, sou uma assídua ouvinte do Pontes Elefantes do Love the Problem, sou uma fã de carteirinha do Peter Senge,
aí. E tô aí na educação, trabalhando para trazer essa linguagem aí desse mundo, desse universo mais corporativo, de dados, de análises, de agilidade. Como é que a gente pode traduzir isso para a educação dentro dos desafios da educação? Hoje eu tenho uma empresa que faz mentorias, workshops para escolas, que é a Amorelli, né? E tem uma rede aprendente, então a gente fundou aí a rede aprendente, né? Para alguém que é fã do Peter Senge, é um bom nome, né? E na rede aprendente a gente traz escolas do Brasil inteiro para pensar em temas aí que são relevantes e são necessários dentro do contexto educacional do país. Então a rede aprendente aí hoje acho que tem mais de 400 escolas aí que compõem a rede, e a gente, de uma forma mais forte com algumas e mais distante com as outras, a gente fica aí nesse exercício de rede, né? E de rede aprendente, como é que a gente aprende um com o outro. Muito bem, muito bem. E lá no nosso backstage vão ter os links para essas redes, para a empresa da Andresa e tudo mais. Então, se você conhece alguém que é da educação, que é de escola, já manda esse episódio. Fala, ouve esse episódio aqui, vai ser muito legal e tudo mais. E daí depois já manda os links para a pessoa também, vai estar lá no nosso backstage, k21.link/lovetheproblem. No card do episódio vão estar as informações lá para você compartilhar. Então a rede, aproveita a sua rede e compartilhe, e vão aumentar ainda mais essa rede aprendente. E também, aqui com a gente está ela, uma pessoa que eu gosto demais. A Xime é um carinho. Você olha pra Ximena assim, o dia ele fica com mais paz, sabe? Pode ser aquele dia tenso, assim, de repente a gente entra numa chamada, tá, Ximena, o clima já muda, assim. É a pessoa que já traz na sua luz um clima diferente. A gente já participou aqui do Love the Problem algumas vezes. O episódio que eu gravei foi com o Tony sobre estruturas libertadoras, que foi muito, muito, muito legal. Vou deixar o link lá no backstage, se você quiser ouvir a voz da Ximena outra vez, em outro episódio, eu vou deixar o link lá pra você também. Mas Ximena, bem-vinda ao Love the Problem novamente. Muito obrigada, Panda. Que lindo recebimento. Fico feliz de estar aqui, de conhecer a Andressa e de falar de uma das minhas paixões, né? Educação. Então, sabe, é o cenário perfeito. Ter boas pessoas, uma boa conversa e um assunto apaixonante. O que mais posso pedir? Eu falei que isso é um assunto que tá no meu coração, porque eu tenho uma passagem pela educação e eu acho que eu tenho uma conexão muito, muito pessoal com entender que educação ou formação é o que leva a gente para uma sociedade melhor no futuro, assim, né? Seja ela educação formal, ou seja educação não formal também, né? Por exemplo, eu fui chefe escoteiro, então o movimento escoteiro é um método educativo não formal, né? Eu fui professor de escola técnica por um tempo e eu acho que meu primeiro trabalho, primeira vez que eu ganhei um dinheirinho na minha vida foi dando aula particular. Eu dava aula de matemática, essas coisas assim, química para as pessoas do colégio na época, assim. Então, olha, tá aí. Temos uma certa conexão distante, assim, mas eu dei aula em curso técnico na época do movimento do Pronatec, que expandiu bastante o ensino técnico, pelo menos na região onde eu tô aqui. Então foi muito legal, saber que teve formação de bastante gente nessa formação de nível técnico, uma qualidade bem legal, assim. Então, saudades. Tenho saudades da sala de aula, vou te dizer, hein? Eu acho que eu não era um professor tão tradicional assim, mas eu tive a sorte de dar algumas disciplinas de coisas que eu trabalhava ou vivenciava no meu dia a dia. Então a minha dinâmica de aula era um pouco diferente, porque era um pouco mais do que eu vivia, questões mais práticas do que uma coisa estritamente teórica, que é talvez uma das coisas que a gente precisa repensar na educação, né? E eu acho que a gente vai passar por isso um pouco hoje. Por quê? Por quê? Porque quando eu conversei com a Andresa a primeira vez, ela me falou do BNCC. E eu fiquei com essa sigla na cabeça, fui pesquisar o que era BNCC, fui estudar e tudo mais. E ela trouxe pra mim, eu vou deixar ela contar essa história, deu uma grande mudança de perspectiva dentro do BNCC. Eu vou deixar ela explicar a sigla e tudo mais, assim. Mas na hora que ela me falou, eu fiz associação direta, assim, de muita coisa que a gente fala aqui no Love the Problem e que a gente vivencia nas organizações, que são algumas grandes mudanças de direção, assim. E pra mim isso me pareceu uma mudança, pelo menos de propósito na educação, que muitas das coisas que a gente fala que servem pra que a adaptação seja feita pra essa nova direção, né? A gente fala de ter capacidade de adaptação, esse é um cenário em que exige adaptação. Então eu acho que é um bom pano de fundo pra gente começar a falar um pouco disso, desse universo de trabalho do conhecimento, fora de tecnologia e tudo mais, que é um espacinho aqui do Love the Problem. Então, Andresa, eu vou pedir pra você falar um pouquinho do que é BNCC, o que é essa sigla, e o que tá mudando? A proposta não é nova, mas tem bastante coisa para entrar em vigor para valer agora, né? É uma mudança que ela vem acontecendo na educação aí. Eu acho interessante, assim, tenho falado para as escolas que eu faço team coach, o quanto é importante trazer essa temática para reunião com as famílias, né?
Porque as famílias não necessariamente estão na área da educação e elas precisam saber disso. Porque quando a gente fala aí de cultura organizacional e a gente traz a questão das crenças, que é o que mais sustenta a educação, as normas e os valores e as ferramentas, as escolas têm feito mudanças muito consistentes de ferramentas. E isso não tem ficado claro para as famílias, porque as famílias só conseguem enxergar as ferramentas. É importante que a gente discuta uma normativa por trás dessas ferramentas, que é essa normativa que está direcionando essas mudanças que estão sendo feitas aí nas escolas. Então eu falo, vocês precisam contar para as famílias, vocês precisam trazer as famílias aqui e dizer sobre a nova base nacional que fala sobre a educação, né? Então, numa explicação mais ampla, o que muda? Muda de um ensino de conteúdo, que era aquilo que a gente tinha até aqui, né? Então, eu tenho 50 anos e na minha época, se eu não colocasse a vírgula no mesmo lugar que a professora mandou, ela me tirava ponto na prova, porque a vírgula tinha que ser ali, né? Isso na base, que é o nosso conteúdo, ele vira objeto de conhecimento, ele leva esse nome. E o objeto de conhecimento, ele é uma parte da base, mas ele não é a parte mais importante. A parte mais importante são as competências. Então, a base, ela é um ensino por competência. Ela tem 10 competências macros e tem as competências e as habilidades por série e por segmentos, né? Então, para entender a estrutura da base, ela está dividida em educação infantil, ensino fundamental, que vai do 1º ao 9º ano, e ensino médio. Lá na educação infantil, a gente trabalha os campos de experiência da educação infantil, para terminar no médio com os itinerários formativos. E aí, para uma família que é médico, que é engenheiro, que é comerciante, que é Uber, que é dona de casa, que é advogado, que é vendedor, a família não sabe disso. E aí, quando a gente fala na escola, a gente vai mudar isso daqui, tá? Mas por que você tá mudando isso daqui? Né? Vamos pro Simon Sinek, pro Golden Circle, né? Porque a gente está mudando, porque a gente tem uma BNCC para se adequar. E essa BNCC, ela tá por 10 competências. Eu acho uma coisa... A gente fala muito de competência na educação, né? Então, só traçando aí uma pequena história da educação, a gente vem com a Lei de Diretrizes e Bases. A Lei de Diretrizes e Bases, ela dá origem aos parâmetros curriculares nacionais. Os parâmetros curriculares nacionais, eles já trazem um indício de uma mudança, porque eles trabalham de uma forma diferente, orientando, mas eles eram uma orientação, os PCNs, né? E aí ele começa a trazer algumas modificações na educação, mas ele não é uma lei, ele era uma normativa, ele não era uma lei, ele era tipo assim, estou te dando uma ideia que precisa mudar a escola. Já a BNCC não, ela é uma lei. Então, por ser uma lei, quando a gente olha para aquela questão da cultura organizacional, eu tenho uma justificativa como norma. E quando a gente fala por um ensino de competências, isso parece claro, né? A gente fala das soft skills, hard skills aí dentro do mercado. A gente está falando disso em educação, gente, porque o que é uma competência? Para eu ter uma competência, eu tenho que ter 3 coisas, que são o que a gente chama de chá: conhecimento, habilidade e atitude. São essas 3 coisas que formam uma competência. Então, às vezes você tem conhecimento, você tem as habilidades necessárias, mas você não tem o atitudinal. Então, o que falta para você ter uma competência é a atitude. Vou dar o exemplo de dirigir. Dirigir é uma competência. Então, você pode ter os conhecimentos necessários para dirigir. Você foi lá, você estudou as leis de trânsito, você sabe como o carro funciona. Mas você tem que ter habilidade de passar a marcha, de olhar o retrovisor, de fazer tudo isso. E você tem que ter atitude, pegar o carro e dirigir. Quanta gente faz todo esse processo e não desenvolve a competência porque não tem atitude, não pega o carro e dirige. Aí quando você fala assim, dirigir à noite, são outras competências. Você está falando da mesma coisa, mas você está com uma competência maior. Então, vocês que não são da educação, já viram uma prova do Enem? Uma prova do Enem, ela é uma prova por competências. O Enem tem 10 competências macro. Então, depois do PCN, vem essa diretriz do próprio Enem. E por que isso,
isso, gente, porque vocês que não estão na educação, mas estão nas empresas, se a escola, se a educação não se preocupa com isso, vocês sabem como é que a galera tá chegando aí nas empresas, né? O ensino por conhecimento não garante nem na universidade, muito menos nas empresas, o que precisa ser feito. Então, é muito importante a gente entender, pelo menos, as competências macro da BNCC, porque isso está formando essa galera que está saindo da escola e indo aí pro mercado de trabalho, né? Inclusive, eu vou deixar lá no backstage também o link para a Base Nacional Comum Curricular, né, que é a BNCC. Depois que eu conversei com a Andressa, eu fui explorar um pouco, eu achei muito interessante. Tem lá planilhas que mostram para cada nível de ensino e tudo mais, assim, e é muito, muito legal. Quem gosta desse universo da educação, eu sugiro explorar um pouquinho, se divertir, porque tem bastante informação interessante lá na BNCC. Mas essa mudança, ou essa dificuldade de mudança, talvez, ou esse entendimento de que a gente tem que trazer um olhar diferente para tudo que a gente faz, não é só na educação, até o ensino médio, né, Ximena? Na universidade, especialmente em algumas ciências, talvez, as coisas tendem a ser muito mais rígidas ainda, assim, super por objeto, né? Os dinossauros aí, né? Exato. Eu sempre falo que, bom, além de ser agilista e expert na K21, sou também diretora da Faculdade de Engenharia daqui de Rosário. Eu sou argentina, estou na Argentina, então se você está ouvindo um sotaque um pouco estranho, é isso, tá? É a Argentina falando português. Mas, sim, a gente tenta mover o dinossauro. E o dinossauro está apavorado. Então, muitas vezes, quando falamos de competências, a primeira coisa que temos que mudar é a cabeça do professor. Porque o professor está ainda nesse lugar longe, distante, inacessível muitas vezes, que é o dono do conhecimento. E isso mudou. E se a gente não entende que temos que criar outras relações, outras redes de troca de informação, de troca de habilidade mesmo, as pessoas não saem da faculdade sem saber como vão trabalhar direito. Uhum. Então, não é só entender quais as necessidades do mercado, também entender que o papel do professor e da instituição educativa mudou muito, muito rápido. As cabeças dos nossos alunos mudaram, sem dúvida, estamos em versão 5.0, mas a instituição muitas vezes ainda está em 0.1. Então, parte do nosso desafio é tentar encontrar espaços onde as pessoas consigam sair um pouco desse espaço de conforto, começar a explorar novas formas de aprendizado. Que acho que parece tão simples, num contexto de faculdade, de processo tão regulado, de exame, né? Eu estava ouvindo aqui a Andressa e eu estava lembrando que no meio da pandemia tivemos uma discussão que eu não acreditava. Tipo, ok, vamos fazer um exame online para futuros médicos. Quanto tempo temos que deixar para uma pergunta, multiple choice, para um professor para não conseguir ele ir à internet procurar a resposta? Eu falei, não, cara, a pergunta é como você consegue fazer uma pergunta inteligente para entender a habilidade desse aluno. Tem que trocar a pergunta, tem que trocar a forma de avaliar, tem que trocar a forma de chegar a entender se essa pessoa tem um conhecimento, tem uma habilidade. Então é muito fundamental a conversa, né? Sim. E a gente tem, eu acho que as pessoas que já vivenciaram alguns treinamentos da K21 percebem, né, que a gente já tem uma dinâmica diferente aqui de formato de treinamento. Então, quem está acostumado com esse ensino por objeto, assim, e acha que vai chegar e a gente vai enfiar um monte de informação na sua cabeça e vai sair de lá com aquela informação e vai para casa, quem vivencia isso num treinamento que a gente já sente esse choque de cara, né? Porque o formato é completamente diferente, né? E isso me lembra, inclusive, um livro que eu vou deixar lá no backstage, que é Training from the Back of the Room, da Sheryl Bowman, que que mostra algumas técnicas para, de fato, quem está trazendo nesse formato tradicional de trazendo o conhecimento, essa pessoa ficar de lado e permitir com que a aprendizagem possa emergir naquele grupo, assim, né? E daí parece para mim que tá um pouco mais natural quando a gente fala disso em cursos, treinamentos, coisas não da educação estrutural, formal, assim, especialmente para adultos. Isso para mim parece uma coisa que já tá mais comum, ou não sei se é uma realidade minha por causa da K21, que eu tô tão acostumado com isso. Pode ser que seja um pouco mais desse costume, assim, né? E talvez isso um pouco menos em outras estruturas mais formais
tradicionais de ensino, assim. E daí a Shimi trouxe um ponto que pra mim é essencial, é de como essa relação entre a pessoa que tá, até um tempo atrás, na época dos dinossauros, trazendo conhecimento e empurrando conhecimento, como é que essa pessoa desenvolve novas habilidades ou novas estratégias para fazer com que o aprendizado possa emergir daquele grupo, né? Conectando com o que a Andressa trouxe, pra mim, quando a gente fala de competência, isso é muito mais natural do que quando a gente fala por objeto, certo? Porque quando a gente fala por objeto, eu preciso de alguém me dizendo. Mas quando a gente fala por competência, eu posso ter um processo de aprendizagem diferente, onde uma dificuldade minha vai fazer com que opa, peraí, então quer dizer que eu preciso aprender alguma coisa que não faz parte do meu conhecimento aqui. Como é que eu posso aprender isso? Seja o exemplo da Shimi, como é que eu posso procurar na internet? Eu posso ir em algum lugar, buscar uma fonte de informação com isso? Como é que eu posso receber, talvez, uma orientação, uma mentoria de alguém que está no papel de professor ou de professora para desenvolver esse conhecimento e somar com aquele desafio novo que está surgindo e tudo mais? Então, é uma dinâmica diferente, é uma dinâmica não tão tradicional, assim, né? E como é que a gente pode fazer isso acontecer, será? E eu acho que também aí você está trazendo uma pergunta super importante, Pandy, que é como o professor lida com erro. Porque eu tenho uma anécdota. Eu sempre dou uma aula de Oriente Médio. Médio Oriente, né? Então, quando eu chego o primeiro dia na faculdade, primeiro ano, eu entrego um mapa em branco, peço eles marcar os países do Meio Oriente. Elas ficam apavoradas, tipo, eu ainda estudei, eu que tenho que fazer isso, o professor está pedindo uma coisa. Todos eles têm sobre a mesa um aparato maravilhoso que se chama celular, mas eles têm aí, do lado, não tocam. Uhum. E começam a pensar, e começam a duvidar. E aí algum moçado pergunta, professora, será que Índia entra dentro do Oriente Médio? Então eu começo a rir e falo, até ontem, se não aconteceu um movimento platônico muito grande, acho que Índia está na Ásia. Mas por que vocês não começam a falar, sabe? Depois de fazer, 15 minutos de momento tenso mesmo, eu peço para eles compartilhar o que eles têm conversado. E eu falo depois. Eu queria trazer 2 aha moments para mim como professora. Primeiro aha moment. Pessoal, eu quero que vocês me perguntem. Oriente Médio é para quem? Essa é a primeira pergunta. Para quem? Para quem é o Oriente Médio uma coisa ou porque para uma instituição pode ser uma coisa, para um país pode ser outra? Então, o que eu quero que vocês comecem a pensar e a se perguntar e a se questionar. E não tem erro. Para uma pessoa, Oriente Médio é um país A, B, C, D. Para a União Europeia é outra coisa. Para os Estados Unidos é outra coisa. Mas também, eu fiquei muito curiosa, porque todos vocês têm um celular aí, arriba da mesa, com toda a tecnologia. Porque vocês não procuraram lá. E aí a resposta é sempre a mesma. Não, mas se eu fazer, né, trampa. E eu falo, trampa para quê? Eu falei que não era possível. Não podemos fazer acordos. Onde está o conhecimento? Então, esse tipo de pergunta simples e básica para o aluno é essencial. É tipo, essa professora não é uma professora. Ela tem outro jeito de chegar ao conhecimento. Então, para mim, o mais importante é a gente, como professores, temos que repensar-nos como facilitadores do aprendizado. A gente facilita esse processo. Ponto. Não temos que ter todas essas respostas. Temos que ajudar as pessoas a pensar como chegar, como encontrar esses caminhos para encontrar o conhecimento. E essa é uma mudança muito profunda do nosso sistema de educação. Eu vou para um pensamento assim, esse professor, ele não teve essa educação que a Ximena está trazendo. Ele não teve. É um fato, né? Uhum. A educação, ela é o lugar das respostas, não é o lugar das perguntas. Quem pergunta numa sala de aula é chato, atrapalha a aula. A crença é essa. Sim. Então, como é que a gente vai para uma sala de aula onde quem pergunta acrescenta? Quem pergunta traz outros pensares. Eu acho que daí já é um primeiro desafio. Os gestores da escola também não passaram por essa educação. Então, eles ali sentados como lideranças, coordenadores, diretores, eles também acham que eles têm que ter todas as respostas. E aí, quando alguém entra na sala deles, já entra esperando uma resposta. Então, eu acho que um movimento que eu fomento muito é como é que você, enquanto gestor, passa a ser um bom perguntador para o seu professor. Uhum. Porque se você começa a agir dessa forma com o seu professor,
ele começa a agir diferente. E aí isso reflete rapidamente na sala de aula, tá? Então, se você é um gestor que pega os problemas para você e fala, me dá que eu resolvo, me dá que eu faço, o seu professor nunca vai ser um bom resolvedor de problemas. E aí ele não vai conseguir fazer com que o estudante seja isso. Ou ele vai dar a resposta, ou ele vai querer exatamente aquela resposta que ele quer. Porque a pergunta que ele fez é uma pergunta que não é uma pergunta aberta, que não cabe pensar sobre o assunto, e sim responder sobre o assunto, né? Então como o meu trabalho hoje é muito com gestão, a gente fica trabalhando na gestão esse tipo de reflexão. Então, como é que você, gestor, propõe uma formação para os seus professores? O Panda traz aí a questão das formações da K21, faz muito sentido, mas quando você chega dentro da escola, as formações são muito tradicionais ainda. As formações têm muito cara de aula. E aí você fala para o professor assim, vai usar a metodologia ativa. Isso é uma frase muito da escola, né? Todo mundo tem que usar a metodologia ativa. Tá, mas aquele professor nunca experimentou que ele aprende com metodologia ativa. Se ele não entendeu, a partir da experiência, que ele aprende daquela maneira, ele não vai fazer isso na sala de aula. Então eu acho que a gente precisa repensar a escola num contexto sistêmico, né? Vamos lá, né, Zé? Vamos para o contexto. Sim. Para mudar o modelo mental. Então, como é que a gente muda o modelo mental? Criando espaços de diálogo. Então, para gerar aprendizagem em equipe. A escola, ela não faz esse tipo de coisa. Então, quando você vai olhando aí para esse objetivo de que todo mundo precisa aprender sobre isso, você precisa, enquanto gestor, possibilitar esses espaços. Então, como é que quando você vai pensar uma formação para o seu professor, como é que você pensa uma formação usando metodologia ativa? Porque a partir do momento que ele fizer aquela experiência, ele falar, nossa, aprendi. Aí ele vai falar, a gente aprende assim, porque ele viveu a experiência de aprender. Aí você faz uma reunião de pais, aí parece Game of Thrones, né? Você tem a galera de um lado, outra galera do outro lado, aí eu tô aqui com o dragão, tu tá aí com isso, e a gente arruma a sala da reunião de pais de Game of Thrones, né? Vambora pro embate aqui, né? Como é que tem espaço de diálogo que gere aprendizagem em equipe se eu chamo uma reunião de pais assim? Sim. Não pode, gente. É todo mundo junto, é círculo. A gente tem um problema para resolver. Qual é o problema que a gente tem que resolver? Sétimo ano. Sétimo ano é um bom problema, né? Porque sétimo ano, acontece alguma coisa ali muito doida, né? E o problema, ele tá nas próprias crianças que não sabem lidar com os hormônios, com tudo isso. Ele tá na família que não sabe lidar com aquela criança e não tem tempo. Ele tá na escola que junta 30 numa sala com todas aquelas questões. Cara, tem que botar o estudante, o educador, a família, todo mundo sentado junto e falar, cara, a gente tem um problema, tá insustentável para todo mundo, inclusive para o estudante. Como é que a gente resolve isso? Então, eu acho que a gestão propor novos modelos, novos formatos de formação de professores, novos formatos de reunião de pais, trazendo boas perguntas, né? Ame o problema, né? Qual é o problema que a gente tem? A gente tem esse problema. Cara, bora sentar aqui. Não tô aqui com meus dragões e você tá aí com o teu exército e a gente tá lutando. Não, a gente não tá lutando, a gente tem que estar junto. Então, o que eu fico fazendo ali no dia a dia com as escolas tem muito a ver com isso. Como é que eu mudo a forma desse modelo, dessa estrutura de negócio aqui, para que a gente proponha outros processos de aprendizagem. E aí isso vai mudando a cultura, né, gente? A gente sabe ali que o artefato de formato de reunião, de formação, de tudo isso, é um artefato potente de cultura. E aí como é que a gente, mudando esses artefatos a partir de valores que são dessa escola, a gente quebra algumas crenças que não fazem mais nenhum sentido no contexto, né? Eu acho que vocês trouxeram um ponto aqui, daí eu vou fazer um paralelo para quem nos ouve e não é da educação, de como é um comparativo direto com as nossas organizações, essa, né? Todos esses pontos que a Shimi e que a Andressa trouxeram. Porque se a gente for colocar o seguinte, pessoas que estão num cargo de gestão agora, elas estão vivendo uma sociedade completamente diferente do momento em que elas foram pessoas que entraram no mercado de trabalho. E a gente está formando possíveis futuras lideranças nas organizações que ainda não tem a mínima ideia de como vai ser
as pessoas que vão vir trabalhar, né? Quem serão as pessoas trabalhadoras do futuro, né? A gente fala do trabalho do futuro, mas quem são as pessoas trabalhadoras do futuro? Como é que elas vão chegar? Quais são as habilidades de quem está vivendo num cargo de gestão ou na alta liderança de uma organização que talvez não represente esse grupo das pessoas que vão estar no mercado de trabalho? E aqui, para mim, tem um ponto muito importante. Eu acho que quando a Ximena trouxe a parte da sala de aula, é muito que a gente fala de agilidade nas trincheiras, né? Que é tipo, é onde a coisa acontece. O local real é ali. É dentro daquele pequeno grupo social formado dentro da sala de aula, que a gente colocou as paredes e disse que é a sala de aula, né? Que não precisa nem necessariamente ser entre 4 paredes, né, Chim? Não. Mas é aquele grupo, aquele encontro entre aquelas pessoas que a gente é o local onde a coisa acontece de fato, assim, né? E todo esse universo da gestão que a Andressa trouxe tem muito a ver com o que a gente tem normalmente nas organizações dos cargos de média e alta gestão, que fazem, teoricamente, dão a direção, que mostram caminhos e comunicam essa cultura e ajudam a fazer com que isso seja espalhado dentro das organizações, né? O que pra mim traz um tempero extra, que daí por isso que eu gosto desse tema, é que a gente fala de educação, a gente nunca consegue fechar nas portas da escola, né? Porque educação, a gente tá falando de sociedade. A gente tá falando, por exemplo, a gente falou aqui de pessoas que estão passando pelo sistema de ensino e que vão chegar no mercado de trabalho. E mercado de trabalho é só um ponto da sociedade, né? A gente tá falando de famílias, de outras organizações, de empresas, de grupos de amigos, como a escola ou a formação educacional tem a ver com todos esses outros pontos, porque a gente não é, como as organizações acreditam, a gente não é só um prédio, né? A gente é uma rede. O ponto que a Andressa trouxe da rede aprendente lá do começo, pra mim é muito disso, assim. A nossa vida é um ecossistema. Esse é um paradigma que talvez você ainda pode não estar enxergando no seu dia a dia, mas é um paradigma atual e a gente está vivendo esse momento de que tudo é um ecossistema. Se você ainda não percebe que tudo que você vive é um ecossistema, talvez precisa olhar as coisas de uma forma um pouquinho mais ampla. E a organização que você trabalha, espero que também esteja se olhando como um ecossistema e não mais só como um prédio, né? Porque esse de fato é o paradigma que a gente está vivendo, assim. E daí por isso que, sabe, fico empolgado quando falo de educação, porque para mim ali representa o nosso futuro da sociedade, o que as pessoas que a gente está formando com todas as habilidades, não só de objeto de conhecimento específico, mas socioemocional, de relação. E daí conecta com as famílias, né, que a Andressa trouxe da reunião de pais, que além de tudo, além de a gente falar da instituição de ensino, das pessoas que estão ali aprendendo, a gente tá falando das famílias também, né, e como tudo isso se relaciona e tal, né. Cenários mais específicos, que é tipo, ensino público. Quais são os outros fatores que surgem quando a gente fala de ensino público, né? Que é um outro universo também, que traz... A gente tá falando das comunidades onde as pessoas vivem, normalmente comunidades mais afastadas, que eu moro... Só para dar um exemplo, eu moro aqui perto de algumas escolas. Eu acho que aonde eu moro aqui, de algumas quadras, existem 2 ou 3 escolas diferentes. Uma delas é uma escola pública, estadual, e tem 2 escolas particulares que eu acredito que pelo menos é uma das mais caras da cidade aqui por perto, assim, né? E daí eu tava caminhando com a minha esposa e com o cachorrinho. A Elisa não tinha nascido ainda quando a gente tava vendo esse padrão, mas agora com a Elisa também no carrinho. Eu sou muito de tentar observar padrões, né? E daí eu comecei a reparar que as crianças que estão indo pra escola particular, normalmente elas estão indo acompanhadas de uma pessoa adulta, e normalmente essas crianças são crianças brancas. E normalmente essas crianças estão sozinhas com uma pessoa adulta, seja ela pai, mãe, avô, cuidador, enfim. Mas é isso, né? Normalmente eu vejo essa criança de mão dada com essa criança adulta. E já a escola estadual aqui é um outro movimento. São crianças que não são crianças que são brancas, a maior parte delas não é. E elas já não vêm sozinhas, elas vêm em grupo. E elas vêm da onde? Elas vêm do ponto de ônibus, enquanto as outras vêm dos prédios aqui ao redor. E essas crianças já andam em sociedade porque elas vêm da onde elas moram, num grupo de crianças, no mesmo ônibus, pegam não sei quanto tempo de trânsito. Os pais provavelmente saíram mais cedo para trabalhar e tudo mais. E daí essas crianças estão chegando em grupo na escola aqui estadual. É uma característica completamente diferente, né? E como é que a gente pode trabalhar para proporcionar socialmente uma experiência muito parecida de aprendizado e ensino, né? A gente sabe que existe essa grande diferença na nossa cultura, na nossa sociedade brasileira, que também é uma coisa que a gente não pode esquecer, né? Eu acho que é um recorte importante pra gente falar quando a gente fala de educação, que existem essas características que muitas vezes acabam estando muito distantes, né? Eu te estava ouvindo, Panda, e eu pensava, eu tive a sorte de trabalhar em 40 países. Eu trabalhei, me viajei muito. E eu comecei trabalhando com comunidades vulneráveis. Eu comecei aí, trabalhando com crianças vulneráveis, fora que não conseguiam estar com suas famílias. E tem aí um filho condutor, que é entender a necessidade. Não é o que eu quero para essa pessoa, é entender
que essa pessoa, qual é o valor que eu consigo ajudar essa pessoa, trazer para essa pessoa hoje. E vou dar um exemplo da pandemia. Eu tive que dar aula durante a pandemia, então tudo virou virtual. Mas muitas pessoas, ainda tendo internet, o acesso não era bom. Então aconteceu que eu tinha que tomar um exame. Era um exame que eu sabia que era muito importante para meus alunos, porque eles estavam finalizando a carreira. E eu tenho uma lista, quando eu comecei a olhar a lista, tem uma menina que era muito boa e não estava na sala de Zoom. Então eu perguntei, o que acontece com a Nabila? Ela me falou, não, ela está no norte do país, no interior, ela não tem internet, nem no celular, não tem. Não consigo apresentar-se ao exame porque não tem internet. Então aí, eu fiz uma escolha. Eu falei, será que essa menina consegue ter um telefone fixo? Todo mundo me olhou. Sim, consegue. E o Zoom é um telefone chique, né? Eu amei isso. Mas é a mesma coisa. Então, será que eu consigo ligar para ela e fazer o exame pelo telefone fixo? É a mesma coisa. Eu não vou conseguir olhar ela, mas se ela não tem internet, é melhor que nada. Então, claro, eu tive que pedir uma autorização para poder fazer o exame pelo telefone, porque não era o canal aceitável. Mas, sabe, eu resolvi essa necessidade. Assim, no momento. Então, eu acho que também a gente tem que preparar-nos como professores e também alunos e também instituição a adaptar-nos, a ser ágeis para adaptar-nos às necessidades. E claro, se trabalhamos com populações mais vulneráveis, as necessidades são maiores. Então, a nossa capacidade de adaptação tem que ser maior também. Temos que ter esses olhos que consigam entender qual é o pedacinho mais importante do problema mais importante. Mas é um trabalho que a gente tem que aprender, porque como a Andressa falava, não todo professor. E quando eu trabalho, eu falo com professores que estão trabalhando em situações de muita vulnerabilidade, eles são maravilhosos. Eles conseguem. Muitas vezes não conseguimos espalhar essas histórias. Mas são histórias maravilhosas, que para mim me fica, sabe, desafiando como eu tenho que aprender. Eu ainda preciso aprender muito dessas pessoas. Eu não tive muitas oportunidades não criei muitas oportunidades, porque as oportunidades você não tem, você cria, né? Eu não criei muitas oportunidades de trabalhar com a rede pública. Foram poucas oportunidades na minha vida, e muitas delas com a gestão também, né, da rede pública, né? Quando eu trabalhei num projeto educacional que eu cuidava de 112 escolas, a gente tinha algumas prefeituras e a gente fazia formação, mas eu sempre acabava fazendo formação de gestores, assim, eu sempre acabava indo para esse lugar, né? Mas eu sempre trabalhei com crianças de classe A, classe AA. E o que eu fico pensando sobre isso e fico trazendo isso no meu atitudinal? Como é que eu posso tirar essas crianças dessa bolha? Como é que eu posso trazer outras experiências que tirem essas crianças dessa bolha, seja trazendo outras pessoas para dentro da escola, seja trabalhando essa diversidade de mundo de crianças que muitas vezes nunca pegaram um ônibus, nunca pegaram um metrô, é assim, real, gente, nunca foram a Paulista, nunca foram, moram em São Paulo, nunca foram a Paulista, moram no Rio, nunca foram ao centro da cidade. Então, eu sempre buscava ali criava, né, experiências de tirar as crianças da bolha, seja trabalhando com projetos dentro das escolas, que é um desafio, né? Quando a gente fala de metodologia de projetos, de aprendizagem por projetos em escolas, isso é um desafio. O projeto normalmente é a feira de ciências, é a feira de livro, mas o projeto enquanto currículo é extremamente desafiador. E como é que eu trago outras pessoas para a escola que possam apresentar um outro mundo para essas crianças, para expandir esse mundo? Então, desde fazer a saída, a gente tinha um dia lá, que era o dia aberto de cultural da escola. Então, a gente ia de metrô e ônibus. E outra coisa, a gente escolhia 4 pontos da cidade e os meninos do 6º ao 3º ano, eles podiam escolher aonde eles gostariam de ir. Então, a gente não falava assim, todo mundo vai para esse lugar aqui. Não. A gente tem esses 4 lugares, você pode falar. Você acha mais legal ir ao Ibirapuera? Você acha melhor ir andar na Paulista? Você acha melhor conhecer o MASP? O que você conhece? A gente oferecia
possibilidade de escolha, né? E eles iam de ônibus e de metrô. Todos eles iam. E com os professores acompanhados, mas a gente fazia todo mundo pagar a sua passagem, pegar o troco, coisas assim, gente, que essas crianças não fazem. Então a gente fazia isso. E a gente também, com projetos de trazer para dentro da escola, eu acho que a gente trabalha com um contexto muito errado na educação sobre estagiários. A gente não olha a potência que estagiários têm dentro de uma organização, na educação. Quando alguém pede para fazer estágio na nossa escola, a gente fala, ai, não pode, não sei o que, você fala, não, crie um programa de estagiários dentro dessa escola. Crie intencionalmente um programa de estagiários aonde essas pessoas elas possam trazer essa diversidade de pensamento para dentro da sua escola. Então a gente tinha estagiários de moda, de arte, de música, de teatro, de design. Então como é que a gente traz essas pessoas para dentro da escola para promover essa diversidade? Então tem um fato muito interessante que a gente tinha uma estagiária lá, que era uma menina que morava numa comunidade próxima à escola. E ela dizia para os meninos, para os pequenininhos ali da educação infantil, que ela morava ali. Aí um dia um menino da educação infantil chegou e falou assim para ela, ontem na minha casa, o meu pai falou que quem mora lá naquele lugar que você mora é tudo bandido e desocupado. E eu falei assim para ele, não é não, porque a pessoa que está dentro da minha sala, que me ensina e que está todos os dias comigo e que eu aprendo com ela, ela mora lá e ela não é desocupada, ela está todo dia lá trabalhando. Então, olha isso, uma criança de 5 anos numa mesa de jantar, a partir de uma proposta de trazer outras pessoas para dentro daquele universo, daquela bolha, a gente muda a maneira dessa criança pensar. Porque essa criança ela tem uma outra referência diferente do pai dela. Que pena que o pai dela tem essa referência, né? Mas como é que a gente pode não aceitar isso e fazer dessa escola um outro espaço que traga esse tipo de coisa? Eu tenho muitas histórias para contar com essa experiência, porque aquelas pessoas que estão ali são pessoas que aquelas crianças amam, são pessoas que estão ali o dia inteiro com elas. Então, eu acho que é isso, assim, ontem eu fui fazer uma palestra num evento de RH sobre liderança aprendente, né? E eu ouvi algumas palestras lá no RH. E eu ouvi 2 sobre diversidade. Uma logo que eu cheguei e a última também era sobre diversidade. E o quanto para a gente tirar isso do papel não é só na organização, é na própria estrutura da escola. Como é que a gente cria essa diversidade dentro da escola? De gênero, de raça, de orientação sexual, de qualquer diversidade que a gente entenda, de classes sociais. Então, teve uma experiência, uma vez que os estudantes me convidaram, a minha agenda era aberta, eles chegavam lá, marcavam o que eles queriam, né? Então, eles marcaram lá, tal hora a Andresa esteja na quadra, tal hora eu estava na quadra. Quando eu cheguei à quadra, tinha vários funcionários da escola, famílias, no horário de aula, né? Porque como a gente trabalha por projetos, né? Aí a gente ficava numa linha, vocês devem já ter vivido isso. Eles faziam perguntas e a gente ia se deslocando dessa linha para poder entender os privilégios que a gente teve ali, né? E aí tinha o pessoal da limpeza, tinha os porteiros, os próprios professores, os estagiários, pais e mães deles que eles convidaram para fazer a experiência. Mas quem propôs a experiência foi o estudante. Isso é lindo. Não fui eu, diretora ou educadora, que juntei os estudantes e pensei nessa experiência. Não, quando você vai trazendo esses inputs, você vai ampliando o olhar de mundo das pessoas. E aí eles, nessa ampliação de olhar de mundo, no trabalho com projetos, acharam essa experiência e trouxeram a gente. Eu nunca tinha vivido a experiência. E ontem, nesse congresso, eles fizeram essa experiência. E eu falei, eu já fiz essa experiência, mas quem propôs foram os estudantes de classe AA de uma escola de São Paulo. Então, a minha crença, o meu desejo é que eles saiam dali olhando para o mundo de uma outra forma. Que eles saiam daquele espaço e quando eles encontrem com a pessoa da farmácia, quando eles estejam com o pai e com a mãe deles, eles consigam expandir o mundo deles, né? Então eu acho que isso é importantíssimo, assim, a gente trazer isso para dentro das escolas, né? Eu vou deixar o videozinho, tem um vídeo bem clássico desse experimento, né? Eu vou deixar lá no backstage, caso você que tá ouvindo a gente não conheça, eu vou colocar o vídeo da corrida do privilégio aí para vocês lá no nosso backstage, k21.link/LoveTheProblem.
E daí aqui, eu vou abrir uma janelinha de julgamento. Eu quero que vocês me permitam aqui, porque daí eu fico nervoso com algumas coisas. Que é o negócio seguinte, daí a gente tem ainda hoje em dia nas organizações pessoas que falam, não, o que importa é o conhecimento, o hard skill. A gente tá falando de uma geração que vai chegar aí ó, com habilidades socioemocionais diferentes. E se você que tá num cargo de gestão de liderança de uma organização e ainda acha que é só hard skill, leia o Jorge Paulo Lemann, que ele se reconheceu como dinossauro, provavelmente você também é um dinossauro. Então, por favor, entenda isso. Quando a gente fala de empatia aqui no Love the Problem, bom que aqui a gente tem licença poética, né? Eu amo, porque aqui nesse espaço é um espaço em que a gente pode explorar qualquer um desses vieses que a gente quer, né? Mas a gente tem, quando a gente fala de empatia, que a gente fala de comunicação não violenta, que a gente fala de algumas coisas aqui, da própria Liberating Structures que a gente fez com a Ximena, que muitas vezes a gente leva isso para as organizações e algumas pessoas acham que isso é abraçar árvore, né? Eu acho esse termo tão terrível. Vocês não têm ideia de como eu fico nervoso quando eu ouço isso. Mas isso, gente, é a habilidade de tornar as coisas cada vez mais humanas. As coisas hard, a gente vai ensinar para as máquinas fazerem. A gente não precisa de humanidade para isso. E humanidade a gente precisa para isso que é o exemplo que a Andressa trouxe. Alunos e alunas que estão trazendo um olhar de empatia, reconhecendo seus privilégios e demonstrando para as pessoas que estão ao redor delas como esse privilégio impacta no dia a dia, assim, sabe? Então, essas pessoas são os profissionais do futuro. Você que tá com cargo de gestão e liderança e ainda acha que a habilidade é só hard, precisa repensar. Às vezes eu falo aqui, Shime, eu penso que eu largo essas quando eu fico nervoso aqui, eu penso se as pessoas estão ouvindo a gente. Sim. Eu espero que estejam, né? Talvez não estejam, mas eu espero que você esteja ouvindo. E se você está ouvindo... Não, mas não você, Andressa, você é a pessoa que tá com a cabeça aberta, tô falando da pessoa da cabeça fechada. Não sei se essa pessoa tá ouvindo, mas se você ouvir isso, não é um julgamento pra você, porque você é consequência de uma forma de ensino e de trabalho e das organizações que é de um paradigma anterior. A gente só tá vivendo no mesmo universo. Eu já passei por isso, eu fui um desses também, e eu tive a oportunidade de expandir um pouco a minha consciência, e isso é um convite pra você. Ele é cheio de julgamento? Foi cheio de julgamento nesse momento aqui, mas no fundo, o que eu quero é um convite pra você explorar esses novos universos com a gente aqui. Isso, e na verdade, Panda, quando a gente começou a pensar como aplicar agilidade na aula, era isso. Porque eu tenho que esperar a chegar a um gerente de 50 e poucos anos e falar para ele, olha, tudo o que você aprendeu até agora, esqueça, vamos começar a pensar outra nova forma de fazer as coisas acontecer. A pessoa, claro, fica frustrada, fica receosa. Então eu falei, ok, temos que ir antes. No caminho antes, eu quero chegar, sabe, à escola, que é onde a gente está botando nas cabeças das pessoas que tem só um jeito de fazer as coisas. E é interessante, porque quando eu começo com meus alunos criando um backlog de aprendizados e eles decidem como fazer, eu pergunto para eles, como vocês querem ser avaliados? Tipo... Momento, a professora virou louca. Tipo, como você quer, sabe assim? Você me está falando que eu consigo decidir? Sim, decidam juntos. E é interessante porque a primeira razão é tipo, mas professora, isso é muito mais trabalho para a gente, como um aluno, né? E eu me lembro uma aluna que estava olhando assim e me falou, profe, mas claro, é mais trabalho para a gente, mas também mais trabalho para você. Porque para você não é só repetir é o mesmo PowerPoint o dia todo. Então, acho justo. As duas partes vamos ter mais trabalho. Então, para mim faz parte de entender qual é a necessidade desse aluno e o que quer aprender. Perguntamos aos alunos que querem aprender. Eu pergunto o tempo todo. Porque, claro, eu sei que eu tenho um conteúdo mínimo a desenvolver. Perfeito. Mas, além disso, para quê? Falamos do para quê? Para que serve saber onde fica Meio Oriente? Para que me serve pensar? Na faculdade, aqui temos, no final de ano, os alunos têm que responder um survey de como foi essa assinatura. É muito engraçado, porque eu sempre recebo a mesma resposta. A professora nos ajudou a pensar. E eu falo, meu Deus, não é, sabe, a coisa mais lógica que a gente tem que fazer na faculdade. Ajudar as pessoas a pensar. Então, tem muita coisa errada e muita coisa maravilhosa na mesma frase, né? Então, eu me tenho que reperguntar e questionar o tempo todo o que estou conseguindo fazer para melhorar a próxima aula, para melhorar a próxima experiência desse aluno. Porque todos tivemos professores maravilhosos e tivemos professores horríveis e nos marcaram.
Então, pessoal, estamos marcando a experiência das pessoas. Olha que responsabilidade! Olha quanto tempo valioso que a gente pode aproveitar. E eu estou falando de professor não só no sentido de educação formal. A família, você falando da família, é um lugar mais precioso para aprendizado. Por que tem que estar tão longe da escola? Não tem que ser um contínuo? Não temos que criar espaços para co-criar conteúdos lá? Eu sempre falo para meus alunos, você tem que criar, por exemplo, não sei, um ensaio para a avó. Você tem que explicar a avó. Se você não consegue explicar para a avó, você não tem tão claro na cabeça. Repensa isso outra vez. Sabe? Tipo, de verdade. Sim, porque a gente tem que criar esse conhecimento vivo. Esse conhecimento que consiga ser tangível dentro do nosso contexto social. Mas claro, não é tão, sabe, não é tão repetitivo como eu chego, boto meu PowerPoint e só faço a aula porque eu sou, sabe, a dona do conhecimento. Não, funciona assim, não. Então, nas organizações, Pandinha, acontece a mesma coisa. Quando eu dou essa liberdade da pessoa de criar, de inovar, de perguntar, de responder perguntas, de priorizar. Que pergunta vou responder agora? Vira o jogo, né? Mas claro, temos que repensar todas as relações e todas as formas de liderança. Exato, você sabe que eu tô fazendo, anotei tanta coisa aqui, gente, a gente podia ficar mais 2 horas aqui, né? Ximena, eu quero muito saber como faz isso, porque eu quero fazer nas escolas, essa coisa do backlog de aprendizagem, gente. Panda precisa conectar a gente depois desse podcast, porque minha cabeça tá fervendo aqui. Eu anotei aqui algo bem importante, assim, eu tô fazendo o exercício de fazer descritivo de função nas escolas, né? E aí eu montei um modelo de descritivo com o Golden Circle do Simon Sinek. E a minha primeira pergunta pro diretor é: por que você é importante, né? Por que você está aqui dentro dessa escola? Então ele não começa a fazer um descritivo de função pelos OKs. Ele começa a fazer um descritivo pensando sobre isso. Por que você é importante? Como você vai trabalhar e o que você vai entregar. Então, tem sido um exercício lindo. A gente fez isso com os inspetores de uma escola, a diretora pedagógica fez, e quando ela perguntou para eles por que vocês são importantes aqui dentro dessa instituição, eles olharam para ela e falaram assim: a gente é importante? Tipo, é isso. Aí, é típico. Aí começaram a trazer essa reflexão. O que aconteceu? Eles começaram a entender que eles eram importantes para o funcionamento, para a organização da escola. Eles foram tendo uma outra dimensão do papel deles ali. Sabe o resultado disso? Eles mudaram o nome da função deles. Eles não são inspetores mais. Eles não são mais inspetores. Eles se viram como uma equipe de apoio. Então, eles mudaram o nome deles para equipe de apoio. E depois que eles fizeram isso, eles falaram assim para ela: ô Paula, tem coisas que a gente poderia fazer e que a gente não faz. Então, a gente poderia fazer isso na sala de aula, apagar essa luz, organizar a saída dos alunos dessa maneira. Eles tiraram uma série de ações que quem fazia era a coordenação. Por uma reflexão sobre o descritivo de função deles, eles tiraram ações da coordenação que quem faz hoje são eles. Porque eles entendem que a função deles é apoiar. E a equipe da limpeza, quando fez esse exercício, ela mudou o nome dela para saúde e segurança. Por que eu tô aqui? Para garantir a saúde e a segurança das pessoas que estão dentro da escola. Mudou tudo dentro do contexto da escola. Agora, Panda, você trouxe um termo para mim, que é um termo que me pega, que é a tal da empatia, né? E isso eu falava assim, não é possível. Eu não consigo me colocar no lugar do outro, gente. É impossível me colocar no lugar do outro. Por mais que eu ame o outro, que eu conviva com o outro, eu não consigo. Eu fiz uns cursos na Casa do Saber com o professor Pedro Calabres. O Pedro é neurocientista da USP, ele é maravilhoso. E ele traz essa coisa da empatia. E aí ele explica, que pra mim fez muito sentido assim. Empatia é você entender que o outro é outro. Você não consegue se colocar no lugar do outro. Só se você se ligasse neurologicamente nas terminações nervosas do outro. Isso é impossível. Mas você precisa entender que quando o outro chega até você, ele chega trazendo uma história dele, uma experiência dele, uma emoção que ele tá ali naquele momento. E aí você não pode cobrar que o outro reaja da maneira que você reage. Porque ele não é você, ele é outro. E aí isso fez assim, bum, na minha cabeça, eu entendi tudo. E só para finalizar, quando você traz essa coisa das competências aí no começo da sua fala, final aqui,
Das competências da BNCC, fazendo uma retomada lá do nosso início, são 10 competências, 4 são socioemocionais. Ou seja, quase metade delas tem a ver com como você se relaciona com você, como você se relaciona com o outro, como você se relaciona com o mundo, né? Vamos pro Peter Senge aí no foco triplo. O eu e o outro, o eu e o mundo. Ela fala como você se preocupa com as questões ambientais, com as questões sociais, o que você dentro da escola entrega para a sociedade. Como é que o autoconhecimento é competência da BNCC, gente? Autoconhecimento é competência da Base Nacional. Então, como é que a gente olha para esse contexto e fala diretriz do nosso país, agora em 2023, daqui a alguns meses, ela precisa estar adequada a uma matriz que tem 4 competências socioemocionais. Então, como é que isso se traduz para uma empresa? Porque é isso, né? O menino tem alguma escolha, não chega a ser esse backlog de aprendizagem, como você quer ser avaliado, que, pô, sonho de princesa isso aí, né? Mas não é isso. Mas ele consegue escolher um itinerário formativo já. Ele, quando chega ao ensino médio, ele não vai fazer as mesmas aulas, não fazem as mesmas aulas. Ele consegue escolher quais aulas ele quer fazer. Então, quem está aí na empresa precisa saber disso. Quem é pai e mãe precisa saber isso. Quem tem afilhado, neto, enfim, sobrinho, precisa saber disso. A gente está em junho, faltam 6 meses para a gente ter a BNCC implementada em todas as escolas do Brasil, né? Muito bem. A gente já tá no final. Eu sei que eu concordo com a Andressa. Se a gente pegar todas as anotações aqui, a gente vai para mais horas, várias horas de papo. O que não impede da gente fazer outros episódios. Isso nunca é uma barreira aqui no Love the Problem. Todo mundo sabe disso. Eu queria só pedir pra Ximena falar sobre um ponto, antes da gente fechar, que a Andressa, que eu quero dar um pouco de resposta pra Andressa também, eu não quero que ela vá embora daqui dizendo, eu queria saber como fazer isso. A Ximena é uma pessoa que eu admiro muito por outra parada dela também, que a Ximena é de comunidades, né? Ela gosta das comunidades, e eu amo as comunidades também. A Ximena, ela tem a manha de conhecer várias outras comunidades, outros contextos, que eu falo, eu nunca ouvi falar disso. A Ximena provavelmente conhece alguma coisa. Então, foi a primeira vez, foi com ela que eu ouvi falar sobre Edu Scrum. Então, eu queria dar esse espacinho no finalzinho aqui, Ximi, se você pode talvez já dar aqui, ó, pra Andressa um pouco de como tem um caminho pra trazer isso pra prática, de fato, assim. Perfeito. Edu Scrum foi criado por um professor de química holandês que se chama Willy Wijnands. Ele estava num churrasco com um vizinho que era engenheiro de sistemas e o vizinho começou a explicar que eles trabalhavam como Scrum e o Willy falou, peraí, como é isso? Como funciona? E falou, cara, eu preciso isso para a minha aula. Eu preciso exatamente essa organização, essa forma de pensar para aplicar o aprendizado. Então, o Scrum que tenta fazer é, a gente estava muito acostumada a ter um processo longo de conhecimento, onde você começava o trimestre ou semestre, dava muito conhecimento. A gente utiliza muito a analogia do submarino, né? Se aprofundava nas águas do conhecimento. E saía aí do outro lado, depois de 4 meses, 6 meses, para mostrar algum resultado. Se tinha. Se não tinha, horrível, desastre. Se tinha resultado, sucesso total. A ideia do Scrum é fazer menos como submarino e fazer mais como um golfinho. Vamos fazer ciclos muito curtos de aprendizado e fazer uma abordagem iterativa e incremental. Vamos ir começando, aprendendo e agregando mais conhecimento e mostrando se aprendemos e agregamos mais até o final do semestre. Então, ao invés de esperar 6 meses para saber se a gente tem ou não tem conhecimento, a gente vai mostrando cada semana o que aprendemos, o que falta aprender, que coisas temos que revisar. E aí geramos um backlog de quais são os assuntos, os temas que a gente tem que ter. Porque, claro, o Ministério está falando que eu, se estou em 5º grau, eu tenho que aprender essas coisas. Perfeito. Mas temos os temas. Isso não significa, se eu tenho que estudar, não sei, a literatura, e eu tenho que estudar especificamente como fazer, não sei, como fazer um conto, eu posso fazer de muitos jeitos. Então, os alunos que sempre trabalham em times, e são times que estão pensados, não, típico time de eu vou trabalhar com meu amiguinho porque eu conheço ela, não. São times que são feitos por competências, por tipos de pessoas. Então, eu estou tentando trazer um time com múltiplas competências para trabalhar e dar o melhor, e cada um ter um olhar mais sistêmico. E aí o time decide como
vai criar esse conteúdo, como vai criar esse conhecimento. Como é que eu, como time de 5º grau, vou aprender literatura? E eu vou propor ao professor como vai ser meu experimento para aprender literatura. Então, é muito de trabalhar em times de longo prazo. Os times não mudam. Acontecem coisas, mas em geral, a ideia é trabalhar e eles aprenderem a fazer inteligência coletiva, aprendendo por um lado, individualmente em alguns momentos, muito em time e depois com um grupo geral. E o professor, que é aí? O professor só facilita a conversa. Ajuda a entender se se sabe, não se sabe, se temos que revisar, se o sprint, o ciclo de aprendizado funcionou ou se temos que rever alguma coisa e voltar a revisar no próximo sprint. Então, muito de aplicar agilidade desde de uma visão super simples que é o aluno, o protagonista do aprendizado. Não é o professor e o planejamento. Tão simples como isso. E muito efetivo. Simples. Muito bem, tivemos aqui, um pitch perfeito sobre do Scrum com a Ximena. Eu vou deixar alguns links, daí a Ximena vai me ajudar depois. A Ximena vai me ajudar a encontrar boas referências pra colocar lá no backstage, mas eu vou deixar as referências sobre a do Scrum pra vocês lá no nosso backstage, k21.link/lovetheproblem. E a gente chegou agora no final, de fato, assim. Eu acho que saiu um resultado aqui de paralelos muito interessantes. Se você é da educação, se você não é da educação, tem muito aprendizado aqui nesse episódio. Compartilhe com as pessoas que são do universo da educação, das instituições de ensino. Vamos expandir a nossa bolha, né, que muitas vezes fica dentro da tecnologia, agilidade. A gente sabe que a forma de trabalhar do futuro, todo esse olhar sobre visão sistêmica, sobre aprendizagem e tudo isso que a gente falou aqui hoje, se aplica em tudo que a gente vive, né? Não só dentro das empresas, né? Então, ajuda a gente aí, compartilha com as pessoas, vamos furar a nossa bolinha. E antes de deixar o recadinho final, eu queria lembrar vocês do nosso backstage, k21.link/lovetheproblem, da nossa comunidade do Telegram. Então, se você tá lá no Telegram também, procura @lovetheproblem, você consegue entrar lá na nossa comunidade. E no nosso backstage vai ter um card também com o link para nossa comunidade. Tá bom? E eu quero ver se tem algum salve, porque a gente também manda um salve. Faz tempo que ninguém manda salve, gente. Então entra lá no nosso backstage, tem manda um salve. Escreve lá que eu falo aqui durante o episódio. Não tem mais salve, o último salve foi da Thaís Rigolon. Eu já gravei no outro episódio, então mandem salve. Se vocês querem mandar um salve pra alguém, manda lá. Muito bem, então aqui, tá com vocês. Time, Andresa, muito obrigado por terem vindo, obrigado por esse episódio, por todo esse conteúdo. E aqui o espacinho pra vocês falarem o que vocês quiserem. Vai ter informações sobre vocês lá no nosso backstage, pra quem quiser procurar vocês e continuar esse papo também. Super, muito obrigada, eu adorei o papo. E é isso, é um convite aberto para as pessoas abraçar esse desafio da agilidade na educação, da educação mais humana. E é um passo por dia, e cada um consegue fazer essa educação nesse espaço mais perto, mais próximo. Então é só animar-se, só começar a criar essas redes. Então conta com a gente, estamos aí. Muito bom, obrigado, Ximi. E você, Andresa? Não, acho que a minha fala, Ximena, adorei aí te conhecer, que delícia de papo aí, maravilhoso. Vamos continuar aí em outros canais, certeza. Sem dúvida. Amo a Argentina, quem sabe eu não vou aí te fazer uma visita. Claro! Conheço até a Bahia Blanca, ó, já fui até a Bahia Blanca. Super! Tem que vir. Eu vou fazer uma provocação que eu tenho feito para as escolas, né? Hoje um termo que a gente usa muito é personalização da aprendizagem. Então é algo que está muito, muito em foco aí. E a gente precisa pensar nisso não só na instância do estudante na escola, mas de todo mundo. Quando a gente pensa uma formação que a gente vai fazer na nossa empresa, não é a mesma formação que serve para todo mundo. Então não adianta vocês definirem uma determinada palestra, um determinado curso e colocar todo mundo para fazer esse curso. Porque às vezes é muito importante para uns e zero importância para outros, né? Então tenha um descritivo de função bem definido para que aquela pessoa saiba, construído de preferência com quem ocupa o cargo, porque a gente tem que aprender a construir descritivo com quem faz as coisas no dia a dia e não entregar pronto, né? Então isso é uma coisa que para mim tem sido muito relevante. E esse processo de aprendizagem, a pessoa se autoavalia no descritivo dela e aí sim ela traça um percurso de aprendizagem para dar conta daquele descritivo. Então quando fizerem formações, essa coisa de pensar, né,
O que eu preciso aprender? É uma reflexão que cabe com todo mundo. Então, a gente tem ido para esse caminho de, no dia de formação de professores, a gente oferecer 3 formações diferentes e o professor pode escolher qual que ela vai fazer. Então, isso tem funcionado bem. A pessoa, ela acaba se sentindo mais convidada a participar da formação do que dizer assim, é isso aqui e você é obrigado a fazer, e a pessoa tá ali pensando em outra coisa e não tá aproveitando aquilo de maneira nenhuma, né? Então, quem tá aí nas organizações, pensar em personalização do ensino é algo bem relevante no desenvolvimento aí de competências das equipes, né? E quero agradecer o convite, que bom estar aqui, que bom poder participar do Love the Problem aí, não como ouvinte, né? Porque eu participo, falo com vocês no carro, falo com vocês na piscina, bato palma, falo, eu digo isso, mas que bom poder estar aqui com vocês hoje. Discorde também, fala, Panda, que baboseira é essa que você tá falando? Pode discordar também, gente. Claro que sim, faz parte. Então tá, muito obrigado, gente. Obrigado a vocês por participarem aqui do episódio. Você que tá nos ouvindo, que nos ouviu até aqui, um beijo e até o próximo. Tchau. Beijos. Tchau. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21. Se você curtiu, compartilhe, inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.